Neste vídeo vamos resumir então os casos possíveis das integrais que contêm expressões formadas por funções trigonométricas. Então vamos começar relembrando aqui então os 5 casos, começando pela mudança universal de variável. Então, quem é essa mudança universal? Eu vou trocar x por t e t vai ser igual a tangente de x sobre 2. Então, é muito importante lembrar que esta mudança, apesar de se chamar mudança universal, ela é muito conveniente para os casos em que seno de x e cosseno de x aparecem elevados à potência 1, ou seja, não estão elevados à potência maior do que 1, certo? Então, neste caso, observe que se t é a tangente de x sobre 2, então eu vou poder expressar o seno de x por 2 seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2. Ora, isso aqui é o seno do arco duplo. Se o arco é x sobre 2, então o arco duplo é x. Então, 2 seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2 dividido pelo cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais o seno ao quadrado de x sobre 2, que é igual a 1. Esta é a identidade trigonométrica fundamental, que é igual a 1. Então, eu estou dividindo por 1, não estou alterando o seno de x. Mas, se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo cosseno ao quadrado de x, eu vou transformar esta identidade do seno de x em 2t sobre 1 mais t ao quadrado. Perfeito? Então, só para que você se certifique, eu tenho aqui 2 seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2 e eu vou dividir isto pelo cosseno ao quadrado de x sobre 2. Este cosseno cancela e aqui me sobra 2 vezes a tangente de x sobre 2, que eu chamei de t. Portanto, no numerador sobra 2t. E se eu divido igualmente a identidade trigonométrica fundamental pelo cosseno ao quadrado de x sobre 2, eu transformo isso. Esta primeira parte tende a 1 e esta segunda parte a tangente ao quadrado de x sobre 2. Como chamei t de tangente de x sobre 2, isso passa a ser 1 mais t ao quadrado. Portanto, o seno de x está sendo expresso por 2t dividido por 1 mais t ao quadrado. E o cosseno? Cosseno de x será igual ao cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2, isto é o cosseno do arco duplo. Se o arco é x sobre 2, o arco duplo é x. E aqui eu divido pela mesma identidade trigonométrica fundamental, fazendo o mesmo que fiz para o seno, isto é, dividindo numerador e denominador pelo cosseno ao quadrado de x sobre 2,
isto vai virar no numerador 1 menos t ao quadrado por 1 mais t ao quadrado. Então, resumindo aqui ao lado, quem é esta mudança universal? Eu vou chamar t de tangente de x sobre 2. Logo, o seno de x vai ser igual a 2t sobre 1 mais t ao quadrado, e o cosseno de x será igual a 1 menos t ao quadrado, 1 mais t ao quadrado. Vejamos agora a segunda mudança de variável. Neste segundo caso, são 5 casos. No segundo caso, eu tenho uma integral formada por uma expressão que depende apenas do seno, esta expressão que depende apenas do seno multiplicada pelo cosseno de x dx, ou uma expressão que depende apenas do cosseno multiplicada pelo seno de x dx. Então, neste primeiro caso, eu vou nomear t igual a seno de x, logo dt será igual ao cosseno de x dx. E em seguida, então, esta integral, que era integral de r do seno de x, passa a ser r de t. Como dt é cosseno de x dx, então eu transformei esta integral em r de t dt. Frequentemente isto é uma fração parcial, então eu modifiquei uma expressão simples, mais fácil de ser integrada. É a mesma coisa do lado de cá. Se eu chamar t igual a cosseno de x, então meu dt será menos o seno de x dx. Perdão, aqui. Então, aquela expressão se transforma para r de t dt, só que como dt é menos seno de x, fica menos a integral de r de t dt. Então, aproveito para observar que frequentemente, muito frequentemente, este método que estamos vendo agora, que é o método da integração de expressões que contêm funções trigonométricas, ele tem o objetivo de sair da integral trigonométrica para o método das frações parciais. É muito frequente. Raramente não é uma fração parcial. Certo? Vejamos agora, então, o terceiro método. Vejamos agora, então, o terceiro caso. No nosso terceiro caso, eu tenho duas possibilidades. Ou a integração de uma expressão que depende apenas da tangente de x, dx, ou uma expressão que depende, a integração de uma expressão que depende do seno elevado a uma potência inteira e do cosseno também elevado a uma potência inteira, sendo que essas potências m e n são potências pares. E nos dois casos, eu vou fazer a mudança de variável. A mudança de variável recomendada é t igual a tangente de x. Muito bem, se t é tangente de x, x é o arco
tangente de t, logo dx é dt sobre 1 mais t elevado ao quadrado. Então, esta primeira integral vai se transformar na integral de r de t vezes dt sobre 1 mais t ao quadrado. Enquanto que neste caso, observe que se n e m são pares, então eu vou poder trabalhar com o seno ao quadrado de x e com o cosseno ao quadrado de x. Então, o seno ao quadrado de x, novamente, será igual ao seno ao quadrado de x dividido pelo seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Ora, dividindo numerador e denominador pelo cosseno ao quadrado, eu tenho a tangente ao quadrado de x sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x. Isso quer dizer que o seno de x vai ser expresso como, se eu chamei t de tangente de x, então o seno ao quadrado é t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Enquanto o cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, dividindo numerador e denominador pelo cosseno ao quadrado, eu chego a 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Então, observe que neste caso eu vou transformar as integrais em frações parciais necessariamente, porque eu tenho 1 mais t2 no denominador aqui, e dependendo, raramente não serão frações parciais. Então, este é o terceiro caso. Vejamos ainda um quarto e um quinto casos. Vamos ver agora o quarto caso. Então, lembrando que estamos apenas resumindo. Integral do seno elevado a uma potência m, cosseno elevado a uma potência n, dx, onde m e n pertencem ao conjunto dos inteiros. Teremos aqui 3 subcasos. Na letra A, no caso A, pelo menos uma das potências é ímpar e positiva. Ora, se pelo menos uma das potências é ímpar e positiva, então observe que interessante. Se uma das potências é ímpar e positiva, vamos pegar um exemplo. Digamos, seno ao cubo de x. Então, vou reescrever seno ao cubo de x como seno ao quadrado de x vezes seno de x, que nada mais é do que 1 menos o cosseno ao quadrado de x vezes seno de x, não esquecendo que ainda tem um dx aqui. Então, este caso vai reverter ao caso da integral de r de seno de x vezes cosseno de x dx, onde eu chamo t igual a seno de x, ou integral de r de cosseno de x vezes seno de x dx, onde eu chamo, claro, t igual a cosseno de x agora. E aí eu vou poder integrar facilmente, porque
revertir de novo ou em um polinômio ou em uma fração parcial em t. Letra B. Observe que este caso já foi abordado no caso 2, neste mesmo vídeo, neste mesmo resumo deste mesmo vídeo. Letra B, M e N são pares e positivos. Ora, se são pares e positivos, então eu tenho, por exemplo, o seno ao quadrado de x vezes o cosseno à quarta de x, por exemplo, algo deste tipo. Então, eu vou poder transformar o seno ao quadrado de x em 1 menos o cosseno de 2x sobre 2 e o cosseno ao quadrado de x em 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. É claro que o seno à quarta vai ser isto elevado ao quadrado e o cosseno à quarta isto elevado ao quadrado, certo? A vantagem é que depois que eu desenvolver todas as potências pares de seno e de cosseno, vai sobrar um cosseno de 2x, ou cosseno de 4x, ou cosseno de 8x para ser integrado, cuja integral é evidentemente imediata. Letra C. A letra C, M e N são pares, mas um é negativo. Então, neste caso daqui, eu vou recorrer à mudança de variável que envolvia seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, que é chamar exatamente t igual a tangente de x. Se eu chamo t igual a tangente de x, já vimos que o seno ao quadrado, de x, recentemente, neste mesmo vídeo, vimos que é igual a t2 sobre 1 mais t ao quadrado, enquanto o cosseno ao quadrado é 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Muito bem. Então, este foi o quarto caso. Neste quarto caso, acabamos de ver que há 3 subcasos. Vamos ao quinto e último caso. Neste quinto caso, nós temos 4 tipos de integrais possíveis. Integral do seno de nx vezes o seno de mx dx. Temos a integral do seno de nx vezes o cosseno de mx dx, ou ainda integral do cosseno de nx, cosseno de mx dx. Muito bem. Como não posso, ou pelo menos não devo, integrar na forma do produto, eu preciso converter o produto, ou seja, o produto de senos ou de cossenos, converter este produto em soma para poder integrar. Então vamos relembrar aqui para que verifiquemos que não é complicado, se eu não necessito gravar todas essas fórmulas. Ou seja, seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A.
Seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E por último, cosseno de A menos B, cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Muito bem. Então, se meu desejo é uma expressão para... Eu quero converter em soma o seno de A vezes o cosseno de B. Então, observe que aqui eu estou. Então, se eu somar esta primeira equação com a segunda, eu vou eliminar o segundo termo, seno B cosseno A. Portanto, 2 vezes o seno A cosseno B é igual à soma do seno de A mais B com o seno de A menos B. Portanto, isto é o seno de A mais B mais o seno de A menos B sobre 2. Por outro lado, se eu quero o seno de A, seno de B, eu observo que eu estou aqui. Então, eu preciso subtrair a quarta equação da terceira. Isto vai dar 2 vezes o seno de A seno B, que é igual ao cosseno de A menos B, menos o cosseno de A mais B. Uma vez que eu estou subtraindo a quarta da terceira, dividido por 2. E se eu quero cosseno A, cosseno B, então aqui estou, basta somar a terceira com a quarta, ou seja, isto é igual ao cosseno de A mais B, mais o cosseno de A menos B sobre 2. Então aí estão os 3 casos. Como converter produto em soma. Então, neste caso, por exemplo, em que eu desejo seno vezes seno, eu venho aqui embaixo e vejo que seno A, seno B é a diferença dos cossenos. Então, seno A, seno B é igual a meio da integral do cosseno de n menos n x menos o cosseno de n mais n x dividido por 2, já passei aqui para fora, dx. Então aqui eu tenho uma integral imediata, que é o cosseno de k vezes x. Outra integral imediata, que é o cosseno de p vezes x. Eu faço a mesma coisa para as outras integrais, trocando o produto por soma, onde do outro lado eu terei sempre integrais imediatas. Então aí estão os 5 casos das mudanças que devemos operar nas integrais que contêm expressões trigonométricas.